você já está sabendo da novidade que vai fazer você mudar a forma de conduzir sua empresa e principalmente seus funcionários. Em maio, está aí a NR01, que na verdade não é uma novidade, porém existem mudanças que entram em vigor agora em maio. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso com duas especialistas. Mas antes, roda a vinheta. Fala galera, como eu falei, hoje o tema é um tema que é o momento, a preocupação e a preocupação preventiva que as empresas têm que ter agora a partir de maio sobre a NR01. Para isso, eu trouxe aqui duas pessoas que eu tive a oportunidade já de fazer um vídeo aqui no meu canal, que é a Gleise e a Thaís, da GT Psicologia. Vou colocar elas duas aqui comigo agora. Mas antes, queria lembrar, começou a ver esse vídeo? Curte o canal, pô, bota ali, clica na mãozinha, me ajuda aí a ter mais curtidas, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá, vamos direto pro assunto. Olá, Gleise, olá, Thaís, mais uma vez, Olá, obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado pelo rápido retorno aí sobre esse vídeo. E hoje vamos falar do assunto que está chegando a hora, não é isso? Isso mesmo, é chegando isso a hora. Agora mesmo. é dias contados aí para entrar em vigor a nova lei. Muito Muito bom. bem. Antes disso, antes da gente falar da lei, por favor, queria que vocês falassem um pouco da GT Psicologia, fizessem aí a propaganda de vocês, principalmente porque tem muitas empresas que podem necessitar da ajuda de vocês. Então, depois a gente vai deixar o link lá na descrição do vídeo, mas eu queria já, desde já, que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho do trabalho de vocês, por favor. Muito obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui novamente trazendo informação. Nós estamos num momento muito importante, né? Porque a NR1 agora ela entra nessa fase mais efetiva de aplicação. E nós da GT Psicologia, tanto eu quanto a Gleise, estamos à frente desse projeto em diversas empresas, parceria de diversos segmentos. E nós temos bastante contato, tanto com o diagnóstico de riscos psicossociais, né, que fazem parte da NR1, assim como o decorrer de todo o processo que vem logo após do diagnóstico, né, que é toda a implementação e as sugestões para cuidar da saúde mental dos colaboradores. Além disso, a GT Psicologia já está há alguns anos no mercado com atendimentos psicológicos, né, online, consultorias empresariais também. Então, nós temos parceria com diversas empresas da região, de Hortolândia, Campinas, Sumaré. E como é um atendimento online e consultoria online também, a gente não fica muito presas à localidade. A gente pode atender aí o Brasil todo. Que legal. Gleise, algum ponto adicional ou posso começar? É legal, a Thaís já complementou, já falou quase tudo aí, mas só complementando. Então, além do diagnóstico, da avaliação psicossocial, nós fazemos também o plano de ação para que as empresas realmente fiquem ali cobertas todas de minimizar, né, ali os problemas que podem surgir ali na avaliação, ou até eliminar aquela situação para que não corra o risco ali para a empresa, né? E multas consequentes a isso, né? Muito bom. Legal. De novo, lá no final no final não, na descrição desse vídeo, vou deixar os contatos da Gleise e da Thaís da GT Psicologia para quem quiser bater um papo com elas. Muito bom. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta antes de falar de NR01. Queria que vocês me definissem saúde mental no ambiente de trabalho.
Isso seria só a ausência da doença ou vai além disso? Vai além disso? Vai muito além disso, né? Vai muito além disso. A saúde mental, dentro do ambiente corporativo, é a dinâmica que se forma ali, né? Existe uma dinâmica presente dentro do ambiente corporativo que pode favorecer o aparecimento, né, de problemas ligados à saúde mental, como também a gente tem que levar em consideração, né, Eduardo, que o ser humano, ele é um indivíduo que está presente lá no ambiente, no contexto de trabalho, mas não tem como eu falar, o Eduardo agora, ele é o Eduardo que trabalha na empresa X e esquece toda a vida pessoal dele. Assim como não tem como a pessoa que está com problemas ali no ambiente de trabalho esquecer no momento que ela entra dentro da casa dela. Então é um ser único. E isso pode trazer vários problemas ali para a pessoa, né? Tanto levando para casa quanto da casa para o trabalho. E então a dinâmica que se forma dentro do contexto organizacional é o mais importante. Então a gente tem várias coisas que podem influenciar, obviamente, a saúde mental do colaborador, desde assédio moral e sexual, carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento e de recompensas, é o clima organizacional, a falta de autonomia ou controle sobre o trabalho, pressão e metas irrealistas ali também podem trazer problemas, uma insegurança, aquela pessoa que se sente ameaçada o tempo todo dentro do ambiente de trabalho, conflitos, falta de comunicação também pode ali causar transtornos, né? Então, o alinhamento entre vida pessoal e profissional é muito importante, né? E é esse também são os pontos que hoje são avaliados, né? Que precisam ser avaliados para a gente classificar o risco psicossocial da empresa. É isso Muito mesmo. bom. Então, só complementando, não é só a ausência de doença, né? É quando a pessoa ela consegue trabalhar sem estar sob pressão excessiva, com clareza de função, com relações respeitosas, com um nível de demanda que seja saudável. E isso depende muito mais de como o trabalho ele é organizado, né, do que o indivíduo em si. Legal. Muito bom. A gente vai falar bastante disso. Mas seguindo aqui, né? A NR01 agora ela ganhou uma atualização importante sobre esses riscos psicossociais. Para quem ainda não sabe nada sobre isso, o que mudou e por que está gerando esse barulho todo? Eduardo, Então, pode falar, Gleise. Ou quer que eu não, pode falar, tá, pode falar. Como eu disse, no início, né, a gente está num momento muito importante, porque a Legal. NR1 agora ela entra nessa fase de efetiva, né, de aplicação, principalmente no que diz respeito aos riscos psicossociais. Isso muda bastante a forma como as empresas precisam, olhar para a saúde mental no trabalho, né. Ela deixa de ser algo opcional ou apenas cultural e ela passa a ser uma exigência legal. A NR1 é a norma que organiza toda a parte de segurança e saúde no trabalho. E agora ela deixa explícito que os riscos psicossociais, eles precisam ser gerenciados dentro das empresas, né? O principal ponto é que agora não existe mais dúvidas, né, o riscos como que como a Glaze mencionou, né, a sobrecarga, assédio, pressão excessiva, má gestão, ambiente tóxico, precisam ser identificados, avaliados e controlados dentro do PGR, né. Então Legal. a avaliação de riscos psicossociais, todos os documentos que estão englobados nisso, né, porque não é só você fazer a avaliação, exige o relatório, a avaliação, o que vai ser feito em relação aos riscos identificados. Então, tudo isso precisa ser avaliado e controlado dentro do PGR da empresa. Então, se o ambiente Legal. de trabalho ele adoece, isso agora precisa ser tratado como risco ocupacional. Muito bom. E aí eu queria entender, então, e eu não, né, para as empresas também que estão nos ouvindo aqui hoje, o que ela tem que fazer, o que ela é obrigada a fazer que antes não era exigido. Vocês falaram de um diagnóstico, tudo, mas quais são as mudanças que a empresa tem que ter hoje no processo dela?
Então, além do que elas já fazem, que é o planejamento e o gerenciamento dos riscos, que o médico segurança do trabalho, né, que já é feito por técnico de segurança do trabalho, a medicina ocupacional, normalmente já faz toda a documentação que as empresas precisam ter. Hoje vai dentro do PGR essa avaliação de risco psicossocial. Então, o que, que as empresas precisam procurar? Ou psicólogos especialistas que fazem essa avaliação, ou médico de segurança do trabalho, ou técnico de segurança do trabalho. Então, todos esses profissionais são profissionais precisam ser profissionais habilitados a fazer essa avaliação. Essa avaliação, ela é extremamente importante que seja feita o quanto antes, agora, né? Porque isso já vem um ano para trás aí, já era para as empresas já estarem se preparando aí, já fazendo esse diagnóstico, mas caso ainda não tenham feito, né? Nós temos tempo aí, mas um tempo bem curto, que Qual é que é o até maio, limite, porque doutora? a partir de maio agora, de 2026, já começa a valer ali, né, a nova diretriz do governo, e a partir de então nós vamos ter o risco de ter multas para aquelas empresas que não se enquadrarem na nova norma. E aí, doutor, qualquer empresa tem um número mínimo de funcionários. Como é que é isso? Que empresa que é obrigada a ter isso? Todas as empresas, desde que tenham ali registrado funcionário CLT, né, precisam estar atentas a nossa nova norma. Aí tem uma particularidade que a senhora colocou: CLT. Se eu tiver hoje funcionários que são MEIs e estagiários, eu não sou obrigado, porque que muda, né? O regime a gente sabe que é importante, mas eu tenho funcionários, então é isso? É o CLT especificamente? Exatamente, são os funcionários CLT. Tá. É que tem empresas que têm um quadro de colaboradores ali misto, né? Que tem Exato. estagiários, CLT e microempreendedores ali que às vezes estão prestando serviço para a empresa. Ela vai fazer a avaliação em cima das pessoas que são registradas no CNPJ deles. E ainda isso é muito, muito importante, porque existe uma avaliação para cada CNPJ. Se ela tiver dentro da empresa 7 CNPJs, a gente tem que fazer de acordo com os números de CNPJ, de acordo com o que está no PGR, tá bom? Entendi. E aí, dentro da empresa, quem que é o responsável por essa condução? É o RH? É o jurídico? Como é que é isso na prática? Tanto o RH Normalmente quanto o técnico de segurança, né, do trabalho. Tem empresas que têm o técnico de segurança do trabalho interno. As empresas que não têm, elas é o RH, alguma O pessoa RH mesmo. do RH. Isso, uhum. Legal. já aconteceu de uma empresa que não tinha não tinha dentro internalizado a área de recursos humanos, eles nos contrataram, quem conduziu foi uma gerente financeira, mas isso não é o habitual. Mas O isso habitual é não. o mínimo. Se eu tenho uma estrutura que é administrativa pequena, independente, alguém tem que conduzir isso. Exato, porque não, como a Thaís já trouxe inicialmente, não basta você avaliar. Vai ser necessário, depois do diagnóstico realizado, estar atentos quais são as gravidades, quais são as probabilidades de ocorrência daquele determinado item ali que está sendo avaliado, aquele fator de risco, e aí, a partir disso, ter um plano de ação documentado de que está sendo feito algo para minimizar o risco. Entendi. E aí, quais são os riscos da empresa que não se adequar? Multa, processo trabalhista, reputação, quais os riscos? Acho acho que todas as opções acima, né. Então vai além do processo que já ocorre, né, antes aí da implementação da NR1, vai existir sim um acompanhamento e a multa baseado ali na quantidade, no tamanho da empresa, né. A gente não tem os números exatos, mas vai haver sim a multa. Tá. E aí tem um dia, é 1º de maio, é que dia? Tem um dia específico, gente? Eles tinham colocado a data do dia 26 de maio, né? Tá. Não sei se houve algum ajuste agora recente, mas até então era 26 de maio.
Tá bom. Tá bom. Temos Bom, um mês aí, né? tá na hora de eu sair correndo se eu não tiver feito nada. Exato. Tá na Tá hora bom, de sair correndo. legal. Gente, agora a gente tem aqui um ambiente que é um ambiente de cobrança, né? A maioria dos nossos espectadores aqui são empresas de cobrança, pessoal que trabalha com cobrança, e a cobrança tem uma característica bem específica, né? A gente sabe aí que são metas agressivas, né? É óbvio que pode ter meta que é inatingível, pô, pode, mas aí é um risco mesmo. Clientes às vezes hostis, né? O cliente que está inadimplente, muitas vezes ele vai ser abordado e ele retorna com agressividade, com tudo isso. Uma remuneração variável, que é também sobre o atingimento de metas, alta rotatividade. Eu queria entender, na visão de vocês, esses setores que estão entre os mais críticos em termos de risco, como é que eu combino essa questão da meta? E aí me permita até, eu não sei se foi recentemente, mas eu vi um comentário do Luciano Hang dizendo que ele teve um processo lá que estavam questionando que ele estava estabelecendo meta para os funcionários dele. Até onde vai essa questão da meta existir ou dela ser algo que impacte a saúde psicológica, vamos chamar assim? Nós temos metas. A meta ela é inerente ao ambiente corporativo, porque as empresas também precisam sobreviver ali, elas precisam cumprir com o resultado dela e às vezes para ela alcançar ali o lucro, ela precisa ter ali já estabelecido qual a meta que ela precisa atingir até para honrar com os compromissos dela, inclusive de salário, né? Então, assim, é a percepção de cada colaborador em cima dessa meta. Porque Exatamente. às vezes a pessoa tem ali uma tolerância maior à pressão, a lidar com metas, e tem aqueles que têm menos habilidade de lidar com isso. Por isso é tão importante que a meta vai existir, mas a administração de tudo isso é o que vai ser o grande diferencial. Porque não tem como a empresa viver sem ter metas, sem ter uma definição, ou sem falar para o colaborador onde você vai chegar, aonde eu Sim, espero que você chegue. Não existe isso, né? Mas existe a percepção do colaborador diante disso. O como é feita essa cobrança, o como isso é gerenciável, o quanto isso é pressionado, o como que esse gestor faz a pressão nesse colaborador para conseguir essa meta. Então, tudo isso muda o cenário, porque eu posso ter ali um ambiente de pressão e de meta, mas saber como falar, saber como cobrar esse colaborador e também treinar esse colaborador a entender o cenário e os impactos se ele não buscar isso para a empresa. exatamente, Porque né, metas. aí o funcionário engajado, ele nem vai sentir essa pressão toda. Uhum. Eu concordo com tudo que a Glaze disse, né, Eduardo, porque as metas, elas são necessárias principalmente em empresas de cobranças, de Pois é. vendas, né, porque ela direciona aí o resultado e a produtividade. Então eu acho que aqui o ponto não é sobre ter metas, é como essas metas são construídas e gerenciadas, E né, porque quando as cobradas, metas. né? Exatamente, Hum, porque quando essas metas elas são irreais, desproporcionais ou acompanhadas de pressão excessiva, elas deixam de ser ferramentas, né, de gestão e elas passam a ser um fator de riscos psicossocial. E a NR1 ela entra muito nesse ponto, porque ela vai atacar o problema na raiz. O objetivo é identificar onde está o real problema para tratar isso. Legal. Então, e aqui, outro ponto, né? pode falar, doutor. E outro ponto que a Thaís trouxe, mas que eu acho importante a gente destacar aqui também, que você mesmo questionou, e com relação ao cliente? Porque numa empresa de cobrança, a gente tem cliente que às vezes vai ser hostil ali numa ligação, e então
esse colaborador que tem essa tratativa direta com o cliente, que está na linha de frente, ele vai precisar ter um preparo para ele entender que, às vezes, aquela forma, aquela hostilidade não é direcionada a ele como pessoa, Não. mas sim ao problema, é inerente ao problema. Então, fazer essa separação e esse colaborador ser treinado para que ele não leve para o lado pessoal, o que é difícil, mas sim, existe uma forma da gente trabalhar isso internamente, através de treinamentos, através de mentorias individuais ali, claro que existe. E aí essa separação vai ajudar a não ter o nível de estresse elevado. Legal. Então, assim, eu queria desmistificar um pouco. A NR01 não está dizendo que não pode ter meta, que não é para ter pressão. Ela está dizendo que a empresa precisa cuidar do funcionário para que ele esteja adaptado a tudo isso, que ele tenha uma liderança que não seja tóxica, porque isso é algo que a gente vê muito às vezes dentro das empresas. O dono tem a filosofia, quando ele passa isso para os líderes, o cara vai lá e acha que ele tem que bater no funcionário, bater no sentido figurado, claro. Mas isso é o ponto principal, né? Não é, não pode ter meta, não pode ter a pressão por resultado. Pode ter tudo isso, mas tudo isso tem que ser conversado, tem que ter uma dinâmica de conseguir conscientizar o funcionário. Sim. E isso é parte do dia a dia, é isso. Exato, exato, né, então é a forma como tudo isso vai ser gerenciado. E outro ponto muito importante, hoje um dos maiores custos invisíveis das empresas é o adoecimento emocional, né, afastamentos, turnover, Sim, queda de produtividade, conflitos internos. Então a NR1 ela vem justamente, como eu disse, para atacar esse problema na raiz. Muitas empresas já perdem muito dinheiro sem perceber que o problema tá na forma como o trabalho é organizado e gerenciado. Então, a tua empresa é uma empresa que tem metas, que tem pressão, tudo bem, é necessário, mas vamos cuidar e preparar esse profissional para ele lidar com essa situação, então. A NR1 é isso. Né? Não é para impedir que as empresas coloquem as suas metas aí para o atingimento do esperado, né? Do objetivo. é muito É, legal. saber lidar com a fonte geradora do risco. Sabendo Exato. lidar com a fonte geradora do risco, a gente já sabe que vai existir. Assim, e é claro, é óbvio aqui que eu acho que precisa ficar claro para todos que não tem como a gente zerar risco. Não tem Não, como. Não. Porque ele impossível. passa pelo indivíduo, né, com a sua subjetividade, com as suas Exatamente. interpretações, com a sua história de vida, que não tem como a gente Mas aí zerar. é o meu processo que previne isso. Zerar eu nunca Mas vou eu posso zerar. gerenciar de uma melhor forma e eu Perfeito. trabalhar para que eu fique aqui prevenido de que se eu receber uma visita do Ministério do Trabalho, uma auditoria ali para saber o que está acontecendo, por que está tendo tanto adoecimento, falar, não, olha aqui, eu tenho uma questão aqui de metas e tudo mais, mas olha, eu trabalho com esse ponto, aí entra o plano de ação. Então, aí nós temos todo um plano de ação que nós trabalhamos anualmente para que a gente minimize esses riscos. Então, ele Legal. provou que ele fez a avaliação, provou que tem ali uma probabilidade de ocorrência, uma gravidade alta sobre aquele item, ele vai montar um plano de ação e vai trabalhar para que isso minimize. Muito legal. E eu vou fazer uma pergunta. Eu sempre fui um gestor, e às vezes eu até achei que isso me demandava muito tempo, que talvez eu nem devesse gastar. Mas eu quero dizer o seguinte: eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma preocupação não só em gerenciar o funcionário profissionalmente, mas entender um pouco por trás daquela questão profissional, o que tinha por trás disso, né? Porque todo mundo tem a sua história, né? Todo mundo, eu sou um cara que eu sou reativo. Por quê? Pô, porque minha mãe sempre me batia quando eu perguntava, exemplo, né? Pô, eu sou um cara que eu preciso me posicionar.
Pô, eu vou dizer uma coisa que, poxa, eu sou de cor e eu sempre tive uma reação, porque as pessoas sempre me julgavam pela minha cor. Então eu criei essa condição de ser o cara que tem que colocar a tua posição. As empresas, os gestores, às vezes não se preocupam em entender, porque assim, eu acho que o problema de cada um é de cada um, mas pô, a empresa é uma parte muito grande do dia a dia. Eu estou correto que as empresas deveriam entender um pouco mais o lado do funcionário, ou pô, no ambiente de trabalho é just business, como dizia o Trump no Aprendiz. Eu acho, Eduardo, é um ponto muito importante que você trouxe, porque tanto eu quanto a Glaze, o que a gente percebe bastante é a necessidade das empresas preparar melhor os seus líderes. Exato. Eu acho que deveriam investir mais na preparação desses líderes, porque o que você trouxe eu não vejo como perda de tempo, eu acho que isso diferencia você como gestor e como liderança. Né, Pois então é. você entender melhor o ser humano e não só o profissional que está ali, porque realmente por trás do profissional tem toda uma vida. E a gente percebe bastante isso da falta de preparo da liderança nas empresas, né, Gleise? A gente tem visto isso cada vez mais. Então é uma necessidade emergente mesmo de que esses líderes sejam melhores preparados, porque no final das contas a equipe ela reage ao líder. Né, então a equipe é um Exatamente. espelho da liderança. Se nós temos líderes bem preparados para conduzir a equipe, porque ser líder e gestor não é só cobrar metas, é desenvolver pessoas também. Como que você vai desenvolver pessoas se você não está preparado para isso? Então, se a empresa prepara os seus líderes para conduzir melhor as suas equipes, os resultados vão ser muito diferenciados. Agora, eu aqui fiquei com aquela dúvida agora. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, eu estou nesse cenário da NR. Pô, eu tenho aqui meu dia a dia, eu botei minha meta. Eu acho que uma coisa que a gente tenta ensinar nos nossos treinamentos, né? A gente tem um treinamento chamado G360, que tem objetivo em rodar a empresa de cobrança como um todo. E uma das coisas que a gente fala é sobre treinamento, sobre a tua liderança estar adequada. Mas vamos lá, eu sou uma empresa de cobrança, tenho lá minhas PAs, estou lá cobrando, pô, mas eu não vi nada sobre NR01 e eu nem sei como é que meus líderes falam com os funcionários. O que vem primeiro? Seria o diagnóstico? É isso? Talvez o primeiro fator? A empresa É, basicamente ela precisa fazer 3 coisas: identificar os riscos do dia a dia no trabalho, avaliar o nível desses riscos e criar um plano de ação. Então, diagnóstico eu diria que seria a porta de entrada, né. Então, feito o diagnóstico, feito o levantamento desses riscos, avaliou o nível desses riscos, criou-se um plano de ação para reduzir ou controlar todos esses riscos psicossociais, e a preparação da liderança também pode entrar nessa etapa, né, Gleice? sim. Até porque, por exemplo, a gente tem uma parte na avaliação que é quantitativa, que é a parte de um questionário que os funcionários vão responder, todos, inclusive liderança, que aí a gente entende a gravidade, a severidade daqueles problemas que vão aparecer, os fatores de Isso é risco. parte da Depois a gente avaliação da do avaliação. local de trabalho, por exemplo, quando for ver a aderência. Isso, a gente vai entender ali a gravidade de todos os itens. Depois a gente vai fazer uma análise qualitativa, que aí é uma entrevista com a liderança geral, ou com o RH, ou com todos juntos, com a alta liderança, para entender a probabilidade de ocorrência, se isso ele já tem histórico, se já aconteceu. E aí, a partir disso, a gente cria a matriz de risco, que daí a gente vai saber se ela tem um nível baixo, médio ou alto para determinados fatores. E aí, quando nós temos esse mapeamento, muitas vezes no nosso plano de ação vai estar ali. Porque quando você fala assim, às vezes já apareceu aí de algumas empresas, falta de reconhecimento e recompensa. Não necessariamente é reconhecimento de valores, recompensa de valores. O que falta às vezes é feedback, é líder preparado de fazer acompanhamento, de falar ali para o colaborador que ele está fazendo um bom trabalho. E aí a falta de reconhecimento eu faço um bom trabalho, meu líder nem tá vendo se eu tô fazendo ou não, e aquele coleguinha que não tá fazendo nada também tá do mesmo jeito que eu, então eu vou desacelerar porque tá na mesma. Então, às vezes,
O que falta é uma gestão melhor de pessoas. E aí, nesse mapeamento que nós fazemos, a gente consegue identificar quando há necessidade, por exemplo, de treinar liderança. Nós temos uma empresa que a gente está trabalhando e que o primeiro ponto que a empresa nos pediu foi: quero treinamento da minha liderança, porque os itens que apareceram aqui é muito que eu sei que meus líderes são líderes que estão trabalhando há anos com a gente, que veio lá de baixo, foram crescendo, mas não estão preparados para uma gestão de Exato. pessoas. Que é o normal, né? Eu peguei um operador que era ótimo, que não sei o que lá, que ajudava, e eu botei ele para liderar uma equipe. E não necessariamente esse cara está preparado para isso, né? Exato. Então, daí, nesse contexto de avaliação, a gente consegue identificar e ele entra no plano de ação, o treinamento, o desenvolvimento dessa liderança. Legal, muito bom. E assim, falando disso que vocês estão comentando agora, né? Como é que eu conecto isso com o resultado? Uma empresa de cobrança que cuida bem da saúde mental dos seus profissionais, tem alguma diferença no seu dia a dia? Como é que isso aparece nos resultados? Vocês conseguem me dar alguma referência nesse sentido? Com certeza. Quanto maior nível de estresse, já existe vários literaturas científicas comprovando que quanto maior o nível de estresse, menor a produtividade. Quanto Perfeito. maior o nível de estresse e ansiedade, menor a produtividade. Se a gente tiver uma qualidade de vida melhor no ambiente de trabalho e eles se sentirem mais pertencidos, mais engajados, consequentemente a gente vai ter mais produtividade, um ambiente mais adequado e com relação a tudo isso, a gente tem menos rotatividade, tem menos problemas com falta, tem menos adoecimento, afastamento do INSS e aí vai. Né? Então é um cascateamento ali, porque é uma roda. Né? A partir do momento que a gente tem colaboradores bem, se sentindo bem no ambiente de trabalho, a gente vai ter resultados positivos também financeiramente no que diz respeito à falta, às ausências, afastamentos e tudo mais, né? Muito bom. Exatamente. E A a gente tem empresa que que se lembrar do antecipa. nosso pode falar, tá? Não, eu ia dizer que a empresa que se antecipa a esse movimento, ela não evita só problemas legais, não é só para cumprir a lei, mas ela constrói um ambiente mais saudável, mais produtivo, mais sustentável, como a Exatamente. Glaze acabou de mencionar. Então é esse o Exato. caminho que a gente acredita e trabalha junto com as empresas. Então não é só para cumprir a lei, também é para cumprir a lei, Perfeito. mas para você construir um ambiente saudável para os seus colaboradores. Muito bom. Porque aí, Eduardo, né, a gente estava falando, falta é a pessoa estar não ter ido ao trabalho, mas a gente tem pessoas que estão no trabalho, mas estão ausentes. Então, o que a Exatamente. gente sabe é que Muitos. só estão lá de corpo, né? Então, eu tô aqui, mas Exatamente. minha cabeça está em outro lugar, porque eu não tô me Exatamente. Eu sentindo estou bem. aqui porque eu sou obrigado. Eu não queria estar aqui. E lembrando que o Brasil hoje é considerado o maior, é o top 1, né? Em nível de ansiedade, né? A gente tem o que mais tem níveis de ansiedade elevada, não só no ambiente corporativo, mas de um modo geral. Então, se a gente sabe que se o Brasil tem esse recorte, essas pessoas estão aonde? Dentro do ambiente corporativo. Sem Então, dúvida. hoje, existe uma média aí, a cada 10 pessoas, 8 tem alguma questão emocional presente na vida delas e que às vezes nem está sendo tratado, nem está sendo olhado, né? Exatamente. Muito bom. Olha, fantástico. Queria agora aqui ir para a mensagem final, né? Queria que as duas, e aí dá para ser as duas mesmo, porque eu acho que cada uma tem a sua percepção. Queria que vocês deixassem duas mensagens. Uma para o gestor ou dono da operação e outra para o operador ou agente de cobrança que está assistindo a gente. O que vocês poderiam falar? Que é tudo ao Olha, vivo, não é ao vivo o vídeo, mas aqui as perguntas é tudo se ao for vivo. para o gestor, eu gostaria que eles fizessem uma autoavaliação e entender, estou conseguindo liderar bem minha equipe? Fazer uma reflexão mesmo, de forma honesta, sincera, eu estou conseguindo gerenciar bem minha equipe, eu me sinto preparado para gerenciar bem minha equipe, quais são as minhas dificuldades, meus gaps, o que eu sinto que eu não estou conseguindo levar de uma maneira legal, adequada, né? E aí olhar para isso e buscar ajuda mesmo, se preparar para gerenciar. E
E para o colaborador, né, para quem está na linha de frente, também olhar para a sua saúde emocional e respeitar seus limites, saber até onde você pode ir, até onde você não consegue mais, e também pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa adoecida, ela tem receio de pedir ajuda para alguém, principalmente no ambiente corporativo, porque Ela fala acha assim: que "Ah, vai eu vou ser falar com o meu criticada, gestor né? e aí eu vou ter problemas, eu vou ser desligado da empresa". Então, se eu pudesse fazer uma reflexão para esses dois pontos aí, seria que eles mesmo fizessem uma autoavaliação, ter o autoconhecimento de saber como eu estou hoje, não só trabalhando, mas como eu estou emocionalmente. Muito bom. É isso aí. Bom, e se eu pudesse também deixar uma mensagem para os gestores, seria para cuidar como a forma de trabalhar organizado, né? Como a gente conversou um pouquinho atrás. Porque hoje, mais do que nunca, o resultado ele não vem só da cobrança, ele vem também de um ambiente estruturado e como você faz o gerenciamento disso tudo, né? E para o colaborador é que ele não precisa normalizar um ambiente que te adoece, que ele merece esse cuidado, que ele merece se cuidar. Hoje existe, um movimento, inclusive, muito legal das pessoas procurando cada vez mais por saúde mental, por se cuidar, e o que nos deixa muito feliz, porque sempre foi um tabu, né, as pessoas tinham muitas dificuldades de buscar esse tipo de ajuda, e eu acho que todo mundo merece isso, esse cuidado. É um ato de amor próprio. Se cuide, porque é um ato de amor próprio e só você pode fazer por você mesmo isso. Muito bom. Eu não sou psicólogo, mas tenho 30 anos nesse mercado. Vou deixar minhas duas dicas também. Gestor, cara, você não tem peças aí na tua empresa, você tem seres humanos. Se você quiser trabalhar com quem não sinta, quem não seja humano, tem aí inúmeras ferramentas de inteligência artificial. Mas eu acredito que isso tem que existir uma combinação entre humano e operacional e técnico. Portanto, cara, pensa se você está dando o recado que você gostaria. Eu costumo muito dizer sobre empatia, né? O que é empatia? É tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Pergunte-se aí, como a doutora Thais comentou, né? Pô, faça uma avaliação sincera aí. Será que meus funcionários estão felizes? Cara, se você não sabe, faz uma pesquisa, velho. Comenta aí, tenta entender. E para você, operador de cobrança, se você buscar dizer que você não está bem e a tua empresa não aceitar, procura outra empresa. Cobrança tem trabalho de monte. Esteja numa empresa onde você esteja feliz. Eu já conversei com muitas pessoas, tenho amigos que atuaram em empresas de cobrança e que acharam aquela empresa uma porcaria. E ela não ficou lá, ela foi e mudou, buscou algo melhor. Você tem todo o direito de ser feliz, todo mundo tem. Então, acho que essas são as minhas dicas. Glaze, Thaís, pô, só tenho a agradecer, maravilhoso. Queria que vocês ficassem aqui, que eu tenho um outro assunto rápido para vocês. E queria dizer que quem está aqui comigo não curtiu ainda o vídeo, vai lá, aperta aqui no polegar para cima, por favor. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no vídeo. Glaze, Thaís, muito obrigado mais uma vez.